Todos, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Hoje eu sou casado, minha esposa está ali, tem 2 meninos. Tem um que vocês conhecem, que não para de correr nem um minuto. E minha avó falava que, de tanto eu reclamar, xingar, fazer os meus negócios, quando eu era mais novo, ela falava: o dia que você crescer, se tiver uma família, você vai ver o que é educar o menino. E ela falava que ele ia ser igual eu ou pior, e eu estou achando que ele está me vencendo. Ele é benção demais, inteligente, mas não para um minuto. Mas, irmãos, como é história de fé, igual o pastor Washington disse, cada um tem sua história. Se a gente for olhar a história de cada um aqui, às vezes a gente para até de reclamar de algumas coisas, murmurar, ou passa a agradecer mais pelo que tem, do que reclamar pelo que ainda não alcançou, amém? Porque é muito fácil a gente ficar comparando a vida da gente com a vida daquele que está um pouco acima, um nível acima da vida da gente, questão de qualidade, um carro melhor, uma casa melhor, uma situação financeira melhor. Se a gente for comparar com um morador de rua, nós somos ricos, né, milionários. Então, depende da comparação que a gente faz. Por que eu estou falando isso? Porque eu cresci sem ter pai, nunca vi a cara dele. E fui criado com a minha mãe e minha avó, que Deus tem um bom lugar, a minha avó. Ela foi minha avó e meu pai. Então, ela me ensinou muitas coisas, principalmente questão de caráter e honestidade, mas isso foi o ensinamento dela durante a vida, né? Mas enquanto adolescente, eu ainda fiz muito serviço para o diabo, né? Trabalhei muito para ele, antes de eu começar a trabalhar para Cristo. Então, com 10 anos e meio, eu já tinha começado a fumar cigarro. E aí o cigarro, uma coisa puxa a outra, um abismo puxa o outro, né? Uma coisa ruim puxa a outra. Aí comecei com cigarro, aí vem uma bebida aqui, outra ali. Aí faz umas amizades ruins, porque cada ambiente relata o tipo de pessoas que a gente conhece e que a gente quer ser, né? Ninguém é obrigado a fazer nada de errado nem de bom, gente, mas influência tem. Todos nós somos influentes, ou para o lado bom ou para o lado ruim. Basta a gente escolher qual tipo de influência a gente quer ser. E eu tive muitos amigos que a influência era errada, e eu também já influenciei muitos no caminho errado. Então começa a fumar cigarro, começa a beber, aí cheira tine, cheira cola, aí toma chá de lírio, come cogumelo com doce de leite, com leite condensado, porque dá onda. Pessoa que gosta de usar droga, que está no mundo perdido sem Jesus, isso para ela é algo bom, né? Para quem está no mundo perdido, porque o pecado e viver errado, sem responsabilidade, sem temor a Deus, é fácil. Você não precisa de ter muitos princípios, valores, honestidade, caráter. Lá no mundo lá fora não precisa disso, gente. Lá precisa de uma boa mentira, você ter coragem de fazer coisa errada, de prejudicar os outros, né? Não ligar para a sua família, para os pais, para os filhos, para parentes. Você não preocupa com o seu futuro, porque são poucas pessoas que preocupam daqui a 5 anos, onde eu vou estar, o que eu quero ser, o que eu quero obter. Daqui a 5 anos, como é que eu quero que as pessoas me vejam? Quem está no mundo lá fora não pensa nisso. Ele vive um dia após o outro. E um dia após o outro, ele vai fazendo a obra do diabo. Então, nisso tudo, aí eu comecei a comer cogumelo, ia na fazenda, pegava os cogumelos, né? Que aqueles que tem mais fungo, mais escuros, os que mais dá onda, dá alucinações. E como eu gostava de curtir a onda, então, nada melhor do que beirar uma alucinação, ficar meio louco, né? E curtir a vida. E às vezes é até o motivo das pessoas cobrir uma mágoa, uma angústia, uma falta de perdão, um abandono. Talvez para mim também fosse isso, porque nunca tive pai. Sempre que precisei, nunca tinha ninguém. Meus tios também tinham os vícios deles e a vida deles. E não podia contar como um exemplo masculino dentro de casa para falar: você tem que crescer, trabalhar, você tem que ser honesto, você tem que respeitar, você tem que ter caráter, você tem que lutar para conquistar suas coisas. Nunca tive esse tipo de conselho. Quem me dava era minha avó e minha mãe. Só que minha mãe tinha que trabalhar também e não tinha muito tempo para estar comigo, para poder me vigiar, não deixar ir para a rua e tal, tal. E aí você vai conhecendo amigos, pessoas que estão se afundando, e o diabo, ele é tão ruim, mas inteligente. Ele não quer que a pessoa afunda sozinho. O quanto
número de pessoas ele puder levar, ele quer, porque ele quer povoar o inferno, mas o que eu sirvo hoje quer povoar os céus, amém? Então com isso aí, depois de cigarro, maconha, aí bebidas alcoólicas, vício de jogos, de azar, virando noite em gandaia, em boteco, jogando baralho a valer, jogando sinuca, porrinha, tudo quanto é tipo de jogo, de azar. E aí apareceu um outro tipo de droga, um tal de mela, fundei a cara nela também. Aí rachinche, rachinche é mais forte do que o crack 3 vezes, então vamos usar. Aí usando, durante de 10 anos e meio até uns 15 anos usando droga, fumando crack na lata, igual os noiados faziam, do jeito que vocês vêem na televisão mesmo, preso, perdido e tudo. E aí chega um certo tempo que você fica forte naquilo, você usa e às vezes não te dá essa onda toda que você estava acostumado no começo, aí você quer algo mais forte e a gente vai procurando. Aí o inimigo, o diabo, ele não descansa, ele está sempre trabalhando, vai criando drogas. E a gente vai conhecendo, a gente vai usando. E aí veio o crack. Aí depois tinha um tal de um LSD comprimido. Tinha gadernal, pessoas tinham problema. Tomei eu, uns colegas meus, nós tomamos para ver como é que era. Com conhaque e Coca-Cola e café misturado. Aí tomava, ficava louco. Perdia o senso da vida. E nisso tudo, você olhar aí, a única coisa que eu não quis fazer, que parece que o Espírito Santo já estava me tocando, era aplicar na veia com seringa. Mas eu estava junto, os colegas fazendo e eu fazendo minhas outras partes. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente no mundo, sem pai, sem instruções, sem conselhos, sem palavras edificantes, sem amizades honestas, de caráter, que quer trilhar um caminho certo, correto, é difícil você tomar um rumo na vida. Então eu pelejei trabalhando para o diabo durante uns 15 anos. Teve uma certa vez, como não tinha conhecimento da Bíblia, nem de Jesus, quem era Jesus, nós precisando usar droga, fumar maconha, não tinha papel. Aí um colega foi, tem um livro ali, foi lá, pegou uma folha da Bíblia, fumei na folha da Bíblia maconha, infelizmente. Perdão, Senhor. Mas no mundo lá fora é desse jeito. Você faz coisas que não é que Deus duvida, porque Deus sabe todas as coisas, mas que às vezes nem o diabo acredita que ele agora está tendo um cavalo tão obediente desse jeito para fazer a obra dele. Então com isso, eu comecei a ficar muito tempo na rua, né? Saía cedo para jogar bola e ficava o tempo todo no campo, e nisso usando droga, bebendo. Aí você conhece algumas amizades que quer fazer coisas mais erradas ainda. Aí uma vez a gente foi fazer um furto numa empresa de caminhões. E era uma coisinha boba, era só pegar uma chave de fenda, o negócio no chão, estava no chão, mas eles não iam deixar. Não estava na hora de fechar ainda. Aí resumindo aqui, né, porque o tempo a gente não tem para isso não. Entramos, aí tudo fechado, janela, tudo, e todo mundo caçando uma janela, uma porta para abrir, estava trancado. Aí, vamos embora, para com isso, vamos embora, não me chega assim não. Aí o diabo é tão sujo que na hora de ir embora, coloquei a mão no vasculhão da janela, ela vá para cima, abriu, saiu lambendo meu queixo, quase pega, quase me dá um nocaute. Aí, vamos entrar, vamos pegar. Na época não tinha computador, esses trem, notebook, não, era fax, máquina datilografar, batia. Aí você fala, vamos levar. Afinal, não veio pegar isso não. Vamos levar, nós já estamos aqui, aí pegou. Pegou fax, pegou máquina datilografar. Aí você vê como é que na época, não é nem bandido, porque bandido acho que não faz isso não. Os caras no meio de um roubo, abre a geladeira, passando manteiga no pão para comer. Aí você vê. O diabo envergonha até nisso, até o ladrão é envergonhado com o diabo. Que ladrão que vai roubar pão com manteiga e comer no meio de um assalto ou de um roubo. Mas resumindo, aí pegamos o negócio e tal, passamos 2 noites na fazenda, escondendo, helicóptero para lá e para cá, no Dom Bosco, carro de polícia, e procura dali, procura daqui e tal. Na época era de menor, e eu e mais 3. O resto da turma era tudo de maior, mas uns 8, 9 da turma de maior. Aí, com muito custo, a polícia pulou nenhum, pegou um. Aí foi escadinha, pegando um por um.
Aí encontrou, e tinha cesta básica lá, que era dos funcionários. Falei que não leva não, que isso aí é coisa séria. Sustenta a família. Os caras, era tipo um bandido, gente boa, né? Tinha um pouquinho de consciência ainda. Aí, disse, não, vamos pegar, não sei o que, aí pegou. Aí, como é que o diabo é sujo? Envergonhou ele 3 vezes mais, porque no dia do sol rachando, quente, na rua da pracinha do Dom Bosco, a polícia fez ele cavar o lote da casa dele, desenterrar todas as cestas básicas e depois levar lá no lugar onde tinha roubado. E os negócios eram do Vitório Medioli, que era assim com a bandidagem, que acho que até hoje deve ter. Isso é outro assunto. Então, irmãos, eu queria dizer que hoje eu estou aqui no altar e com a minha esposa, nós somos casados já desde 2017, 2019, né? Mas já tivemos um rolinho antes aí, né? Deus foi nos abençoando, nos colocando nos trilhos. É tampa na cara, agora já era, minha filha, agora acabou. Agora é até a morte. Como disse o pastor Cláudio, né? Que leva ela primeiro. Brincando, Deus abençoe. Não. Mas aí, como eu fui encontrar Jesus? Minha mãe ia para a igreja, ia no Universal, orava, me chamar para ir. Aí eu não queria ir, não. Fui uma vez, aí eles começou a pedir dízimo de 1.000 para baixo. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Já está pedindo dízimo de 1.000 para baixo e dizendo que vai abençoar conforme a quantidade de dinheiro que der. Eu falei, esse não é o Deus que eu estou procurando, não. Porque se for para ficar por causa de dinheiro, eu fico onde é que eu estou mesmo. Ali os caras usam droga, não precisa de muita coisa, não precisa de provar para ninguém que a gente é alguma coisa, é só apenas ser qualquer coisa. E nisso a gente vai crescendo, vai conhecendo as pessoas, vai quebrando a cara. Uma certa vez estava descendo eu e mais 2 colegas meus, moro até aqui na rua de trás aqui. Na época tinha uns bip que penduravam assim, ficava só mandava sinal. Aí um colega deixou cair, que era o irmão do outro colega meu que nós estávamos juntos. E ele andou na frente e deixou cair. Aí um outro camarada chegou, viu eu pegando, peguei para entregar para ele, eu e o irmão dele conversando. E ele veio com toda arrogância, né, prepotência danada. Ah, cadê o negócio que você achou aí? Eu falei, não, achei o negócio ali, bip. Ele, pois é. Daí eu falei, não, esse aqui é do colega meu, vou entregar para ele. Ele, não, estou falando para você me dar. Eu falei, não, vou entregar para ele, olha o irmão dele aqui. Eu achei, estou com o irmão dele, nós vamos lá, nós estamos no mesmo lugar, eu vou entregar. Aí ele, você é folgado, hein? Aí ele estava com a blusa, levantou a blusa assim, mostrou o cabo do revólver e tal. Falou, rapaz, você sai andando armado aí, sai caçando confusão com todo mundo, só porque você está armado? Do mesmo jeito que você está, ou que você dá tiro, você também toma. No mundo que nós estamos vivendo, é um matando o outro. E daí, a conversa vai, conversa vem, e aí nós estamos indo para a discoteca, tinha ali perto depois da linha, logo naquele viaduto ali antes do sinal. Aí quando eu chego, por infelicidade dele, que ele tinha me jurado já uns 5 minutos atrás, por infelicidade dele, onde nós estávamos indo, era discoteca. E aí eu chego lá, os caras que eram amigos dele, eu já era amigo há muito tempo, e de longe eles já começaram a me cumprimentar, e aí, Jorge, chega aí e tal, e já foi me oferecendo droga, eu já comprei, enchi a mão e tal. Aí ele viu e falou, aí beleza, fui lá, fumei com meus colegas, esses 2 meninos, aí na hora que eu volto, ele estava lá. Pô, cara, desculpa aí, cara, não sabia que você era da galera também, não, que não sei o que e tal. Pô. Falei, pois é, ué, aí você está aí, mostrando revólver para os outros, aí discoteca dessa aí, luz piscando, tudo escuro. Toma uma chuchada, toma um tiro aí, do nada aí, você não sabe o que acontece. Não, você desculpa aí e tal, aí beleza, passou. Passa uns 3 anos, uns 2 anos mais ou menos, vou para casa da minha tia em Mateus Leme, aí, lá tem um negócio de pagar a promessa, subir na montanha, lá, umas 4 horas de caminhada, só subir na montanha então. E subindo, aí no escurão, 3 horas da manhã, tinha que sair de casa, chegar lá às 7 horas da manhã para curtir, né? Aí estou escutando uma voz, era a voz do cara. Aí eu gritei, e aí, Rodrigo? Aí dava o eco, que é? Aí eu não falei nada não. Aí veio descendo, isso foi uns 30 minutos, eu gritei, ele respondeu, até chegar um perto do outro, deu uns 30 minutos, ele descendo, nós subindo. Aí na hora que chega perto, ele, quem que é? Aí que eu falo como é que o diabo age. Porque se fosse uma coisa que não ficasse bem resolvida no dia, ele estava descendo, não sabia que era eu, mas eu sabia que era ele, por causa da voz dele. E poderia o diabo ter ceifado a minha vida, ou morrendo, ou matando ele, ou dando uma facada nele, ou sendo preso, qualquer coisa que o diabo faz de ruim para ele, tá bom. Ele quer destruir o lar. E aí ficou por isso mesmo. Aí tornamos amigos e tal, lá onde é que ele estava, já me oferecendo droga também, e quando a gente está no mundo, aí tudo vai. E aí o que acontece?
a gente vai conhecendo pessoas que não te dê a mão, não te dá a mão para te tirar do abismo, mas está sempre com o pé empurrando para você descer cada vez mais. E o diabo, ele é assim. Tudo que você faz, tem alguém que vem, te elogia, massageia seu ego, você se sente, e você vai só se afundando, entrando mais ainda no mundo do crime. E aí, uma certa vez, você vai querer coragem e tal, aí uma certa vez, um colega nosso falou: Xandinho, tem que ir lá no Caxias, lá, senhor, buscar umas 50 gramas de maconha lá e tal, mas para mim não dá não, não sei o que e tal. Você não quer ir lá não? Eu falei: não, eu vou lá. Aí aqui é só de jogar bola, normal, só de nada, pá. Falei, para não levantar suspeita, né? Vou só de short, tiro a camisa, põe no ombro, pego ela, coloco dentro do short, nem vem. Aí na hora que chega lá, o cara falou: ó, tem que levar um revólver também, que faz parte desse negócio aí, tá no meio desse trem. Eu falei: isso aí eu não estava sabendo desse trem não, véio. Mais uma armadilha do inimigo. Falei: putz, aí você está no meio, você não quer mijar para trás, né? Você não quer ficar para trás no meio da malandragem, não quer ser chamado de otário, de vacilão. Aí você vai, top. Não, beleza, não aí. Peguei, coloquei aqui atrás, aqui, peguei a camisa, joguei aqui na cintura para tirar um pouco do volume, e a droga aqui. Na hora que eu estou descendo, atravessando ali aquela viaduta, depois do sinal, sempre aparece um carro de polícia na hora, né? Não tem jeito, né? Aí pareceu, tocou a sirene, as pernas tremeu tudo, aí eu já vi um filme já. Falei: putz, agora eu sou de maior, me pega com esse negócio, que droga, revólver, aí eu vou pagar a cadeia, e se eu ainda falar que não é meu, vou ter que canguetar os outros, é perigoso me matar ainda. Falei: pô. Aí nessa hora, até quem é bandido quer orar, né? Até quem está vivendo errado quer orar. Aí lembra de Jesus. Aí pedi a Deus, fiz minha oração do jeito que tinha que fazer lá na hora. Aí passou direto, passou devagarinho. Falei: pô, vai passando devagarinho, à medida que vai passando devagarinho, o suor vai escorrendo assim, ó, calafrio assim, vai tremendo, a barriga vai... Falei: vai pegar, e passou. Falei: oh, graças a Deus. Aí aperto o passo, já entrei pela linha, passei pelos matos ali para chegar mais rápido, para ficar mais longe, então, entregando. Aí entra para o meio do mato, vamos usar droga, vamos beber. Fizemos tipo uma salinha para nós no meio da mata lá, limpamos lá. Toda vez nós íamos para lá, ficar bebendo, jogando porrinha, valer chinelada na mão, dedado na orelha, na mão. Nós curtia, mas curtia de uma maneira errada, certo? Às vezes nós não prejudicava ninguém, mas prejudicava nós mesmos e perdia credibilidade com a sociedade. E isso é muita coisa. Parece que não é nada, mas é muito. Porque chegar a um ponto que você está passando, caminhando normalmente na rua, e a mãe de um filho vai, puxa o filho para cá, ou puxa a bolsa e trava aqui, isso não é legal. Tem uns que não ligam, né? Porque, igual eu falei, não pensa daqui uns 5 anos. E eu comecei a pensar, como é que vai ser depois que eu não tiver mais com esses caras? Porque eu sempre fui o menor da turma, os caras eram tudo mais velho, grandão, forte. Quando tinha briga, né, eles segurava a onda e tudo. Às vezes mandava vocação, tumulto. Aí na hora que o cara corria, eu passava no meio, eles fechavam e pegava o cara de porrada. Falei: trem. E nisso a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo com os erros também. E o Espírito Santo vai tocando e vai tentando alertar a gente, né? Na época eu tinha o cabelo grande, meu cabelo batia aqui assim, 47 centímetros de cabelo. Aí comprava que pote canechão, coloridão, cheiroso pra caramba, passar no cabelo, saía, achava que tá todo bonitão. Saía assim, olhando no espelho, semblante bacana, roupa bacana. Quando eu voltava, que eu olhava o mesmo cara que saiu, eu falei: tem um negócio errado nesse trem, porque a gente não é feio esse tanto não, mas na hora que volta, putz, o diabo já bateu, a noite já bateu, a bebida, o cigarro, você volta com semblante triste, caído, coração magoado, triste. A alegria que a gente tem é só na hora do momento, aí, passageiro, na hora que está no boteco, está sentado com outro, ou quando está fumando, está usando alguma coisa, aí está feliz, está alegre, está curtindo. Na hora que eu vim embora, chegava na rua de casa, não tinha ninguém. Só eu, o céu e o silêncio. E o Espírito Santo tocando: sai dessa vida. Aí, um dia, 3 dias, deu uma semana, eu falei: isso está errado, tem que mudar alguma coisa. Aí teve uma vez, uma situação que eu estava descendo a mesma rua e parece que nesse dia o Espírito Santo me pegou. Eu arrumei uma crise de choro, indo embora, umas 4 horas da manhã, no escuro, passando na rua falando: eu não trabalho para isso não. 30 dias trabalho igual doido, engole sapo.
faz serviço pesado, sujo, e às vezes não ganha um salário tão pelo esforço que a gente faz, e para chegar num dia, numa sexta, num sábado, num domingo, gastar tudo, com droga, com bebida, com mulheres, que vai para a zona, vai para boate, vai para qualquer lugar que chamasse, a gente ia. Mas graças a Deus fazia as coisas de casa também. Eu que sustentava meus irmãos, que eu sempre fui sou mais velho, né? Então eu fazia tudo isso, mas graças a Deus o alimento dentro de casa, do papel higiênico até uma internet, era para minha conta e eu conseguia fazer isso, graças a Deus, pelo menos isso. Mas resumindo, porque é muita coisa errada, na igreja que eu encontrei um diferencial, porque um lado da moeda eu já conhecia, eu tinha que conhecer o outro, e o outro lado da moeda para conhecer, eu tinha que renunciar a tudo aquilo que Deus pede para renunciar, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E na minha cruz tinha cigarro, maconha, crack, rachinche, cola, diluente, chá de lírio, éter, tinha tudo. Tinha jogos de azar, baralho, né? Noite de esgandaia, só conversa errada no meio das rodas. E aí, nessa decisão, eu falei, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Aí, fui para a igreja, na Quadrangular, né? Onde a maioria aqui, começamos a ir para a igreja lá. Aí, fui conhecendo a palavra, aí eu fui e falei, vou dar um basta. Aí, estava no domingão ali, futebol, toda vez que tinha um futebol, tinha uma resenha. Aí bebia, uns cheiravam, outros fumavam, fazia diabo a quatro. Aí nesse dia eu falei, não, eu vou sair dessa vida. Aí já tinha ido na igreja, tinha aceitado Jesus, aí marquei o batismo. Falei, vou marquei pela fé. Mas a minha natureza e eu não queria batizar. Mas algo dentro de mim falou, ou você batiza, ou seus dias já estão sendo contados. Mas pode diminuir ou pode acrescentar, né? Eu falei, não, eu vou. Aí fui, joguei bola, quando acabou o jogo, foi todo mundo pro boteco, fazer as mesmas coisas de sempre. Aí eu fui também, peguei uma garrafinha de Fanta ou de Coca-Cola, na época era viciado em Coca, não tomei Coca. Aí tomei ela rapidinho, só dei um tchau de longe pros caras, subi correndo nessa avenida. Os caras chamando, onde é que você vai? Pá, vamos lá, não sei o quê. Não, tchau, tô indo batizar, cara. O que é? Eu falei, aceitei Jesus, cara. Aí antes que eles começassem a debochar, eu já estava longe correndo. Porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, rejeitai o diabo e ele fugirá de vós. E eu rejeitei ele, sujeitei a Deus e saí correndo. Que a palavra também diz para a gente fugir da aparência do mal. E eu tive que fazer isso, eu tive que sair correndo. Do mesmo jeito que José fez com a esposa de Potifar. Deixou só a capa na mão e... Então, a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai se achegando a Deus, a gente vai conhecendo o que é Deus na nossa vida. E o que Deus quer da gente não é nada demais, gente. Deus não pede dinheiro. Lá no mundo você tem que ter dinheiro para acabar com a sua vida. Você tem que pagar cigarro, droga, bebida, mulher, lugar que você vai, crack, rachinhos, tudo. Você tem que gastar dinheiro. E Deus chama a gente apenas com amor, com coração, com vontade de mudar de vida. E para fazer a obra de Deus. Porque Deus também não quer que a gente venha só, beba da água, mata a nossa sede, nos encha do Espírito Santo, da glória de Deus e fica para nós. Deus quer que a gente encha, até transbordar, mas para transbordar na vida de outras pessoas. Porque o que Deus quer é uma igreja sarada, uma igreja restaurada, uma igreja que cura, que salva, que liberta, que transforma, que ganha vida, que ganha almas. Porque não adianta a gente ganhar a nossa salvação ou achar que estamos ganhando, porque às vezes nós estamos ficando religiosos, né? Só adoramos dentro da igreja, no culto. Mas e fora daqui? Quem somos nós? Então, quando a gente aceita Jesus, a gente fala, hoje eu sou de Cristo, a gente tem que tomar postura. Assim que dizem em 2 Coríntios 5, 14, 17, coloca aí para nós, por favor. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, esse já passou, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Amém? Vamos parar por aqui, tá bom. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, eu não posso mais olhar para trás. Esses dias nós estávamos na reunião, eu falei, eu não consigo mais viver nesse mundo que eu já vivi. Eu não consigo mais ser aquele cara. Porque o Espírito Santo, ele me tocou de forma que ele falou, ou você muda e morre no meu caminho, ou você vai morrer no caminho do diabo. Porque só existe dois lados, gente. O bom e o mal, o bom e o ruim. E eu optei por servir a Cristo. Eu falei, eu vou entregar minha vida agora para o Senhor. Do mesmo jeito que eu vivi para o diabo, que eu carreguei tantas coisas, que eu prejudiquei pessoas, que eu deixei de ajudar pessoas, agora eu vou viver para Cristo. E graças a Deus, desde 2004, eu não retrocedi nessa minha fé. Eu já passei muitas lutas, né? A caminhada ela é difícil, é longa. Já passei necessidade, já faltou de comer, mas graças a Deus, o que eu escolhi, eu permaneci fiel, e graças até hoje, graças a Deus, eu estou permanecendo fiel. E é por isso que hoje eu tive coragem de subir aqui, porque eu subi com temor a Deus, mas com alegria dele ter me salvado e está me dando oportunidade dia após dia. Porque se eu tivesse retrocedido nesse tempo, que eu aceitei Jesus na caminhada, porque aceitar Jesus é uma decisão, viver Cristo é um processo. E no meio do processo, tem lutas, tem adversidades, tem dificuldades, talvez passe até fome, porque pessoas honestas, a luta vem, né? E o diabo vem e joga na cara. Quem é Deus na sua vida? Ele não transforma pedras em pães? Por que não pede para... Né? O inimigo fica jogando essas coisas na cabeça da gente. Mas aí a palavra de Deus vem e fala, não tentará o Senhor o teu Deus, somente a Ele prestará culto. Porque a gente sabe que o Deus que a gente serve é o Deus vivo, o Deus único. E a gente não precisa duvidar de Cristo. A gente tem apenas que cumprir o chamado de Deus, a vontade de Deus, o que Deus pediu para fazer, e realmente a gente executar. Porque não é porque aceitou Jesus que acabou a dificuldade, agora a vida é feliz, acabou as lutas e tal. Não, aí que costuma ficar pior ainda. Porque aí Deus quer testar a nossa fé. E às vezes é mais difícil você viver lá fora, sem Cristo, mas às vezes, do mesmo jeito que é difícil, você tem que ter mais fé ainda, porque você tem que ter fé em quem? Você não tem... Meu Deus do céu. Ele aí vazou, ele não tem jeito. A mensagem do braço do pai não chegou ainda não. Ué, ele não quer que eu saia ninguém não, ele é folgado. Então, o que eu quero dizer? Que na caminhada com Cristo, a gente vai passar muitas dificuldades. Mas é aí que a gente fortalece a nossa fé. Porque o cristão sem lutas, ele não precisa usar a fé. Ele não coloca o joelho no chão, ele não ora, ele não clama, ele não fala que está tudo nas mãos de Deus, que seja como a vontade de Deus quer. Porque quando está tudo bom, às vezes é até mais fácil você se afastar, porque você não tem lutas, você não precisa de Deus. Você acha que tudo é na força do seu braço, é na sua influência, é porque você tem amigo, é porque o seu trabalho te deu. E às vezes a gente esquece de exaltar e engrandecer o nome de Deus em tudo. Porque em tudo, enquanto a gente estiver respirando, em tudo Deus está fazendo parte. Não tem como a gente estar vivo e falar que Deus não tem projeto, não tem plano, e não é Ele que está trabalhando em nossa vida. É impossível da gente viver e tirar Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ele que arquitetou o mundo. Não existe esse mundo sem ter a consciência e a certeza de que tem um Deus todo-poderoso que está arquitetando tudo, que arquitetou tudo. Cores, lugares, animais, raças, linguagens, profissão,
Cada um tem a sua qualidade, cada um tem uma característica. E o mundo é uma engrenagem que roda assim. Todos nós fazemos parte disso. E no mundo de Cristo, a gente somos mais exigidos ainda. Porque no mundo lá fora, se você pisa na bola com alguém, se você faz algo errado, você toma um simples nome de pilantra, de ladrão, de bandido, e fica por isso mesmo. Porque ali o diabo já sabe que você é dele. Mas quando você está na presença de Deus e você comete um erro, um deslize, ele levanta acusadores para te difamar, para falar que você agora não é crente mais, que só porque você falhou, você escorregou, você pisou, você agora não serve Cristo mais, que você não está vivendo uma vida plena. Mas a gente vê que com Cristo a luta é constante, mas vale a pena, vai valer a pena cada segundo, cada minuto que a gente tiver na presença de Deus vale a pena, porque Cristo, Ele morreu por nós, e a partir do momento que nós sejamos velha criatura, agora nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, as nossas atitudes também mudam. Então a gente temos que colocar Cristo em primeiro lugar, assim como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Às vezes a gente lê isso e a gente acha, agora eu vou aceitar Jesus, vou fazer a vontade dele, e vai ser do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito que necessita. Deus nos dá aquilo que, não o que a gente quer, mas o que é necessário. E às vezes quando Ele não dá, Deus não presta, Deus esqueceu de mim. Não. E outra coisa, não vai adiantar murmurar, falar isso, sabe por quê? Se você crê em Deus, Ele é Deus. Se você não crê em Deus, Ele é Deus. E quem perde com isso somos nós, porque nós não dependemos de Deus só para ter bênçãos imateriais, não. A gente depende para respirar. E a gente vimos isso, passamos por isso na pandemia. Não teve dinheiro que salvou vidas, não teve influências, não teve cargos altos, patente alta, não teve carro importado, não teve mansão. Tudo dependia, tudo voltou nas mãos de Deus. Deus falou, já que vocês estão me tirando da vida de vocês, do primeiro lugar, e está me colocando lá embaixo, eu vou deixar vocês se virar sozinhos, para vocês verem que não é a força do braço de vocês. Sem mim vocês não são nada, e nós não somos nada. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Deus é tão poderoso que Ele nos criou com um sopro. Mas se a gente fura um dedo num espinho, dói, a gente sente. Quebra um dedo, não vamos trabalhar. Afastamos, não conseguimos pegar o filho, não conseguimos trabalhar, a gente fica todo invado, a gente fica todo sem lugar. Dá uma dor de barriga, não vai nem na igreja. E não é porque não tem que ir, irmão, tem que ficar em casa mesmo, senão, né, até é ruim. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? Que em tudo Deus se faz presente. E o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos fortalece, que nos capacita, é Ele que cura, que transforma, restaura, liberta, é Ele que nos capacita para alcançar um cargo melhor, uma posição melhor. Mas do mesmo jeito que Ele capacita e nos permite isso, quando a gente chega lá em cima e a soberba bate, a arrogância bate, a prepotência bate, Deus também, Ele exalta os humilhados, mas Ele abate aqueles que se exaltam. Então até nisso a gente depende de Deus. Em tudo Deus se faz presente na nossa vida. E quando a gente quer servir a Deus, nós temos que negar a nós mesmos. As nossas vontades já não é mais, como diz Paulo, agora Cristo vive em mim, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Cristo. Eu não tenho que fazer o que me agrada, porque agora já não basta mais a minha vida. A minha vida morreu, ficou lá naquele tanque. Assim que eu afundei, que eu levantei, aí eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, vou fazer a tua obra. Não importa as consequências, porque de consequências eu já estava cansado e era só consequências ruins. E eu tenho certeza que as consequências do Senhor na minha vida não serão piores do que as minhas aqui nesse mundo. Porque a palavra de Deus fala, o mundo jaz o maligno, e lá fora o maligno, ele toma conta mesmo. E é coisa pequena, ele faz um pai de família, gente boa, honesto, de caráter, boa índole, cara trabalhador, ir para a cadeia. Porque um bandido que não presta foi lá e estrupou uma filha. Porque bateu, porque estrupou a esposa, porque matou, porque atropelou. E você viveu a sua vida toda fazendo a coisa certa. Vem um infeliz do Satanás, te tira a sua paz, porque você também não está nos braços do Pai, porque nos braços do Pai você tem conforto, você tem conselho, você tem direção, você tem paz, você tem longanimidade, você tem o Espírito Santo.
A gente tem palavras, tem jejum, tem oração, tem preço para pagar, mas tem muitas recompensas. E na nossa vida cristã, se a gente não preservar o Espírito Santo nas nossas vidas e não colocar, não der lugar para Ele, o diabo começa a achar brechas na nossa vida e começa a querer nos destruir. Então quem somos nós sem Cristo? Cristo sem nós continua sendo Cristo. Porque quando Ele entregou a vida dele na cruz, não era nós não. Naquela época nós nem existíamos, mas Deus já sabia. Eu vou pagar o preço por aqueles. E por esses aqui que me cospem, que me chicoteiam, que me caluniam, que me rejeitam, que me negam, mesmo depois de milagres feitos na frente de todos eles, e de Cristo ainda foi rejeitado. E eu e você não vai passar alguma dificuldade, não vamos ser rejeitados, não vamos passar por aflições? É claro que vamos, irmãos. Só que a palavra também fala que aquele que por amor a Cristo sofrer, ele verá a glória de Deus. E o nosso presente, a nossa glória, a nossa recompensa não é aqui nessa terra não. Essa terra aqui já está toda corrompida. Mas não é porque Cristo quer, é porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu preferi fazer coisas boas, mas eu perdi centenas de amigos que decidiram continuar na mesma vida. Uns já morreram, tem colega de cadeira de rodas, alguns devem até conhecer. Tem colegas presos até hoje, mais de 10, 15 anos. Tive um primo que ficou preso durante um bom tempo. Saiu, estava pregando a palavra de Deus, estava firme, né? Cadê o Israel? O Israel está ali? Aí você põe aquela fotinha, infelizmente. Mas pode procurando, peguei de surpresa. Mas aí, eles decidiram fazer isso, continuar vivendo a mesma vida miserável. Uma vida que é conduzida pelo inimigo, pelo diabo, por Satanás. E com Satanás no comando, você não faz o que você quer. Com Cristo a gente faz o que quer, ué. Entre aspas, por que eu falo que faz o que quer? Porque Cristo te dá livre-arbítrio, mas tem consequência em tudo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente tem que ter o discernimento e buscar de Deus o que é certo e o que é errado. O que vai me causar alguma coisa. Então, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas tem pessoas que escolhem permanecer nas coisas do diabo e pagam um preço muito alto. E não paga sozinho, porque a família paga também. A esposa paga, o marido paga, os filhos pagam, a família paga. O cara perde emprego, o cara fecha portas, ele é mal falado, ele não é respeitado nem dentro de casa e nem na rua. Quantos de nós não conhecem pessoas que a gente, do convívio, que a gente vê que se entregou a bebida, que fica na porta do boteco 5 horas da manhã, 5h30, para varrer um pátio, um passeio, para ganhar um copo de pinga, para ter um cigarro. Isso tudo é o diabo usando. E a pessoa acha que ela é livre. Ela não é livre. Eu achava que era livre. Eu fui livre depois que eu falei, não quero usar droga mais, depois de 15 anos usando. Hoje eu vejo um tanto de pessoas se perdendo e morrendo no crack. Aí eu dou mais graças a Deus, ainda mais glória, mais agradeço a Deus por eu ter saído ileso. Eu não tenho sequelas nenhuma do crack, graças a Deus. Talvez a maconha deixou um pouquinho, que às vezes eu esqueço uns negocinhos assim, então, não consigo lembrar nem a pau, e depois a gente ora, vai e lembra depois, mas na hora eu não lembro. Principalmente quando vai discutir com a esposa, aí que não lembra mesmo. Aí ela passa a perna em mim. Aí quando eu vou lembrar, já passou uma semana, eu falo, agora acabou, meu filho, eu estou em outro assunto agora, estou falando de outra coisa. Eu falei, beleza, então deixa para lá então. Mas é isso aí, gente, o inimigo, ele é muito sujo e astuto. Mas igual nós falamos, eu acho, quando for para dar o testemunho e contar outras coisas aí, livramento de tiro, quadrada, 765, mascando assim na minha cara, 1 metro de distância, porque o Espírito Santo já estava tocando e já estava protegendo e dando livramento, porque não falha, não masca, esse tipo de calibre de revólver não masca. Mascar 22, 38 até que vai, 22 masca, agora PT, 9mm, 765, vocês têm no masca. Só quando Deus quer, quando Deus tem um propósito. E Deus já havia, você ainda vai dar o testemunho para mim, você vai edificar a vida, você vai fazer com que pessoas que estavam querendo desistir, achando que a vida está difícil demais,
Não está difícil. Talvez a minha era mais difícil. Mas todo mundo tem uma dificuldade que está passando, uma situação, mas que a gente já passou muitas piores e Deus nos deu vitória e a gente está aqui hoje. E isso tudo serve de quê? De testemunho, de fortalecimento. E a gente vai vendo as coisas que vai acontecendo e você fala, é para a glória de Deus. Nada é por acaso. Porque hoje Deus pode me usar para poder pregar para um drogado de crack. Porque se eu não tivesse vivido essa situação, como é que eu ia falar para um cara que usar crack é ruim? Sendo que ele está 10 anos usando o negócio, ele fica feliz usando, ele se acha que está bem, ele esquece dos problemas, ele faz de conta que não está no meio da sociedade, porque o crack deixa ele meio fora da realidade, mas para ele está bom. O que nós estamos fazendo aqui hoje, quarta-feira, uma hora dessa nós estamos aqui, para muitos é loucura. Aí as palavras, estava indo um ex-drogado pregar ainda, o povo não tem nada na cabeça não. Mas não sabe como é que Deus trabalha. Não sabe que eu já vivi também 3 dias numa festa, num sítio, sem ir em casa, mas quando eu ia embora eu estava triste, não tinha felicidade. Felicidade só enquanto estava lá, ué. E eles foram na polícia, procurou no hospital, e eu perto de casa, no mesmo bairro, não avisei. Estava lá curtindo. Não dava nem tempo de ficar ação, não. Acordava rebatendo e já embolava de novo, não que assustava. Isso foi na sexta, não que assustou, já era domingo, 7 horas da noite. E o povo já tinha ido até na polícia, colocado, dado o nome, mandando procurar, e eu lá curtindo. Para mim eu estava feliz. Mas tinha pessoas que não estavam vivendo. Minha mãe não estava dormindo. Enquanto eu fiquei curtindo, ela ficou sem dormir umas 2 noites. Mas para mim estava tudo bom. É assim o mundo lá fora. O diabo está usando, a pessoa está vivendo bem, ela está ganhando dinheiro, tem uns que até milionário, né? Tem traficante que é milionário, tem tudo. Mansão, tem helicóptero, tem jatinho, tem tudo. Mas eu prefiro não ter isso tudo e buscar a salvação, estar no caminho de Cristo, do que isso tudo e não ter a consciência de colocar a cabeça no travesseiro e falar, obrigado, Senhor, mais um dia vencido, graças ao Senhor. Eu saio na rua, vou para qualquer lugar, eu ando de costa, passa barulho, faz barulho, eu nem olho para trás, porque eu não devo, não tenho nada. O que eu tinha para pagar para a justiça, já paguei, nunca fiquei preso, graças a Deus. Fiquei alguns minutos preso, foi, irmão? Mas o inimigo é sujo. E eu estava em casa, eu e minha esposa, domingo de Páscoa, falei, fechei a cortina da janela, fiz esse cineminha, falei, agora nós vamos curtir um filme. Procurei um filme lá, um filme bíblico, começamos a assistir, e na mesma rua morava a minha tia, que ainda mora. E minha irmã estava lá, minha mãe, pessoal. Aí o diabo vai, não tinha como me atingir, ele falou, eu vou pegar alguém da família dele, vou lá. Aí pegou meu primo vai lá, na casa do meu, tem um tio que tem um problema na perna, que ele puxa, e na casa tinha 4 mulheres, a minha tia idosa, a minha mãe e 2 irmãs. Aí ele chega lá, arrumou um tumulto lá, começou a brigar, queria bater na minha mãe, na minha irmã, empurrando meu tio que tinha um problema na perna e tal. Aí eu estou lá tranquilo, que eu penso que não, do muro dá para ver, né? Aí gritou o meu nome, eu falei, acabou a Páscoa. Fui lá para ver o que está acontecendo, tal, um degrau da cozinha assim, um degrau, uns 30 centímetros de altura, e ele já era mais alto que eu, estava embaixo. Cheguei para conversar, o que está acontecendo e tal, do nada veio me chutar. Na que chutou, eu tirei, segurei o pé dele, puxei, e ele veio para baixo. Aí joguei no chão, na hora que eu fui dando ele um soco, minha mãe pendurou aqui no meu braço. Fiquei uns 3 dias com o braço doendo. Resumindo, por que eu fiquei preso? Chamaram a polícia por causa da baderna, né? Mas aí eu tive que acompanhar também. Aí foi eu, ele que é meu primo, e meu tio preso. Domingão de Páscoa. Polícia já não trabalha nem dia normais. Não generalizando, né? Poucos, né? Aí, estamos na cela, estou vindo aí cochichar com meu tio. Vamos pegar ele, pai. Vamos aproveitar que está aqui só nós, vamos pegar ele. E eu só escutando, aí eu aumentei a oração, né? Eu tive que aumentar a oração. Se esses mados daí pegar aqui dentro na cela, não tem mais para onde correr, aí vai ficar ruim. Aí meu tio foi e descascou ele. Falou, você deixa de ser burro, menino, nós estamos aqui uma hora dessa por sua culpa, ele está aqui por sua culpa, ele não fez nada e tal, que tentou. E tinha outro preso lá, caçando marmitex lá, e ele foi conversar com esse cara e cismou dos dois querer pegar. Aí lá vai eu clamar mais forte.
Aí Deus ouviu, ficou por isso mesmo, aí passou uma meia hora, até achar delegado, para assinar, que tem tudo. Aí veio e liberou. Aí já falou com o cara para parar de tomar uma confusão, porque ele já não era a primeira vez que ele tinha ficha lá. Mas você está vendo como é que o inimigo ele vai agindo, ele vai tramando, vai jogando setas inflamáveis para poder laçar a gente. E se a gente não tiver firme com Deus, não tiver discernimento espiritual, se a gente não buscar de Cristo e não permanecer na palavra de Deus, a gente cai muito fácil. E é difícil você viver nesse mundo e fazer a vontade de Deus com pessoas que só querem o seu mal. Mas até nisso, Cristo nos adverte. Que Ele fala para que a gente ama aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Então, é difícil servir a Cristo. Não é fácil, mas vale a pena. Todo o sacrifício que a gente fizer para fazer a vontade de Deus, vale a pena. E eu estava falando do meu primo, né? Que ficou preso um bom tempo, mais de uns 5 anos, não sei. Menino, gente boa, tranquilo, mas começou a andar com as pessoas erradas, ficou preso. Aí quando saiu firme, se converteu na cadeia, saiu pregando a palavra, indo no monte quase todo dia, só andava de terno, roupa de creme assembleiana, Deus é amor e tudo. No calor danado. Eu falei, não, está na bênção, está fazendo a vontade de Deus, está na obra de Deus, é o que vale. Mas aí, não ter um lar com estrutura e que vive na presença de Deus, atrapalha até quem quer fugir das obras de Satanás. Ele já tinha se convertido, tinha parado com isso, mas o irmão e a própria cunhada, usando droga dentro de casa, crack, fumando, bebendo, e ele saía. Só que de tanto o diabo cutucar, achou uma brechinha. Antes fugia. Aí depois começou a ir para mais perto, ficava longe. Aí quando pensa que não, já estava fulano usando, bebendo, e nem saía do lugar mais não. Até que pegou de novo. Quando pegou, usou de novo, aí para a pessoa que já era viciada, para. E depois de um tempo volta, além dela voltar com o organismo mais fraco, mas ela volta com mais vontade ainda de usar. Só que não aguenta. E meu primo começou a usar, ele era gordo, forte. Vai conseguir pôr a foto dele? Ah, não? Então o que acontece? Ele faleceu nesse sábado. Ele foi usar droga, foi fumar um crack com um bombril, palha de aço. Porque não tinha cigarro, nem maconha, nem cinza, porque crack que a gente fumava era com cinza, né, de cigarro, ou maconha, ou qualquer outra coisa que você colocar para pegar fogo, e você coloca a pedra de crack por cima. Ele não achou nada disso. O diabo é tão sujo que ele nem quis ir na rua para catar uma guimba, que até antes de chegar nesse ponto, o que as pessoas faziam? Vai lá na rua, no pó de boteca, no meio-fio, cata umas guimbas, pega a cinza, coloca, vai e fuma. Menos mal. Mas ele pegou palha de aço, bombril. É fiapos de aço e com carbono. Eu tenho certeza que isso aí tirou o oxigênio do cérebro dele, asfixiou ele, e ele veio a falecer. Já pegaram ele, bem dizer, morto. Sábado agora. Hoje é terça, hoje é quarta já, né? Já é quarta. Aí enterraram ele no domingo, fizeram o velório dele. Mas os órgãos dele parou de funcionar, não reagia mais. Aí tiveram que incubar. Quando incuba, aí é igual na pandemia, né? Entubou, já era. Aí ele veio a falecer. Mas estava no caminho de Cristo, estava pregando, jejum, oração, só andava com a Bíblia, indo na igreja quase todo dia, indo para o monte quase todo dia, mas a ponto de virar um religioso, também de achar que tudo é pecado, tudo é errado, e não é assim também. A gente não pode ser ferro e fogo, a gente tem que ter discernimento para saber que tem coisas que é natural, mas a gente não pode banalizar também o Evangelho. Tudo pode e Cristo vai perdoar e Jesus perdoa. Não é assim não. A casa de Deus, as coisas de Deus tem que ter ordem, decência. A gente tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. A gente tem que saber que aqui agora quem manda é o Cristo. Não é do nosso jeito, não é da minha vontade, não é como eu quero. Mesmo se eu quiser uma bênção e eu estiver orando, fazendo alguma coisa, eu tenho que esperar a vontade de Deus e no plano de Deus, no tempo de Deus. Porque senão eu começo a me frustrar, começo a ficar ansioso, e a ansiedade também não é de Cristo. Porque quando a gente fala, eu confio, eu espero,
e Deus vai fazer, você tem que confiar e esperar, com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. A ansiedade não faz parte disso. Amém? Então eu acho que o meu horário está vencendo, ou já até venceu, amém? Então eu gostaria de pedir vocês para ficar de pé. A Tainá vai colocar um louvor para nós ali, para nós estar orando, selando esse momento com o louvor de Cristo, para a gente refletir, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu falei assim: Senhor, eu não quero saber como é que vai ser daqui para frente, se eu vou alcançar, ou tentar, ou conseguir alcançar tudo que eu almejava antes de eu ser filho do Senhor. Mas se a porta se fechar, o Senhor continua sendo o Cristo da minha vida. Se a porta se abrir, eu te glorificarei. Se eu adoecer, Senhor, o Senhor continuará sendo o meu Deus. Eu vou clamar por cura. Se eu tiver saúde, Senhor, eu te glorifico, eu te agradeço, porque é o Senhor que está me sustentando. Se faltar algo na minha casa, Senhor, eu ainda continuo te querendo, te clamando, te agradecendo, porque, como diz Paulo, quem é fiel no pouco, sobre o muito, desfrutará. Né? Cristo nos coloca nesse nível, nesse patamar. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, Ele nos coloca. Então, na nossa vida, a gente tem que abrir mão do nosso ego, colocar Cristo em primeiro lugar. Eu gostaria que você colocasse a mão no alto do seu coração, fechasse os olhos e direcionasse o seu pensamento em Cristo, em Jesus Cristo, aquele na cruz, mas não um Cristo sofrido, um Cristo que clamava por misericórdia, que reclamava com o Pai, estava deixando Ele ali para morrer por pessoas que nem mereciam. Não, porque Ele quis, Ele assumiu nossas dores, e na cruz Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vidas aqui, e tivéssemos aqui hoje, com a oportunidade de fazer coisas melhores, coisas boas, coisas extraordinárias no nome de Cristo. Que Jesus venha tocar o nosso coração, venha derramar a sua bênção, a sua misericórdia, a sua graça. O Espírito Santo venha tocar no coração de cada um. Se você entrou aqui hoje com o coração entristecido, com mágoa, com falta de perdão, angustiado por alguma coisa, triste porque não alcançou uma meta, porque não alcançou uma bênção, fique sabendo que o Deus que vai nos dar vitória, no tempo dele, tudo vai se concretizar. Não é porque não chegou agora que Cristo esqueceu, porque no tempo de Deus, quando Ele trabalha, nada volta atrás, não tem que refazer nada, não tem que voltar para reconstruir. Quando Ele faz, é por completo, já vem tudo novo, tudo pronto. Às vezes a gente precisa fazer no nosso tempo, e a gente tem que voltar atrás para corrigir um erro aqui, um outro ali, mas quando Cristo faz, porque está demorando, é porque está sendo perfeito, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Senhor Deus, amado Pai, Senhor, eu coloco em Tuas mãos agora a Tua igreja, Pai, que o Senhor venha tocar o coração de cada um que está aqui hoje, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor transforma, que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que nós venhamos ser ferramentas de trabalho no Teu Evangelho, Senhor, que nós venhamos calçar a sandália do Evangelho para o Senhor levar aonde quer que o Senhor nos leve, Senhor. Que a Tua palavra, que é a Bíblia, seja a nossa espada de dois gumes, Senhor, que penetra no mais profundo dos corações, Senhor, que divide alma e espírito, Senhor, para que nós tenhamos discernimento de saber que o Senhor está nas nossas vidas, e que tudo que acontecer daqui para frente, Senhor, é permissão do Senhor, mas não é para matar, não é para sofrer, é para nos fortalecer, para nos moldar, para nos fazer com que nós sejamos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Aqui nós nos colocamos diante de Ti, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós não iremos para outro lugar se o Senhor não for conosco, Senhor. Sem a Tua presença nós não vamos sair daqui, Senhor.
porque o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor continuará sendo Deus sobre todas as coisas, e independente da nossa vontade, o Senhor sempre será Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. E você que também concorda, pode louvar a Deus com suas palmas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.